Muito bem, coleguinha, seja bem-vindo. Você aí tá todo felizinho, né? Que tá chegando a hora da prova e você já tem aí metade do conhecimento já em mente. Isso é bom demais, isso é gostoso, tá gostoso. É isso aí, agora o nosso papo, né, vai se resumir um pouco. Nós estamos falando sobre as funções típicas e atípicas, né? Nós resumimos, ou nós nos concentramos, né, melhor falando, no bloco anterior sobre aquilo que nós esperamos da nossa Câmara Municipal, né, dos nossos nobres e queridos vereadores. E nós deixamos como suspense aí no ar, né, a função atípica, aquilo que ele executa, mas que talvez a gente não espere tanto, né? E há realmente uma função que é a função administrativa neste sentido, ok? Que função é essa ou o que é que o Poder Legislativo executa nessa função? Bom, olha só. A função administrativa é todos os atos que o legislativo pratica. Esses atos vão estar sempre ligados à maneira como a Câmara, né, ou o Poder Legislativo, que é representado aí pela Câmara, né, ele se organiza internamente. Como, por exemplo, como a mesa vai se compor, como as comissões vão se organizar, como a estrutura vai se regulamentar, como os serviços auxiliares vão funcionar, como é que vão ser geridos os materiais, ou seja, como é que vai ser o fluxo de trabalho da gestão do almoxarifado, como é que vai ser feito o pagamento da folha, que sistema nós vamos utilizar, quem é que vai gerir, por exemplo, a administração de pessoas, né? A questão da gestão de folha de pagamentos a si mesmo, a gestão própria de patrimônio, né? Quem vai fazer um inventário, quem é que vai publicar esse inventário, quem vai digitá-lo, quem vai conferi-lo. Então, todos esses são atos administrativos, ok? E que são, logicamente falando, são esperados que ele execute, mas que não são esperados como legislativo para operacionalizar, porque é uma função administrativa, ok? Então, é uma função que lhe cabe, porque está na sua estrutura, ou seja, se ele não executar isso, ele acaba administrativamente falando, sendo interrompido, né? Mas que é uma função que não lhe caberia no âmbito do que lhe é esperado, né? Ok? Então, nós consideramos que é uma função atípica e que ele executa, ok? Ah, tá, professor. Mas isso cai em prova? O senhor quer dizer que isso vai cair, pode cair em prova? Bom, isso já caiu em provas passadas e por isso que a gente está chamando a atenção. Quer ver só? Olha essa provinha aqui, ó, essa questão que já caiu lá em 2013, lá para o DEPEN, né? Que é a própria CESP que trouxe para a gente. Olha só. Tendo em vista que o Estado desempenha 3 funções básicas, que é administrar, legislar e julgar, julgue os itens seguintes relativos à função administrativa do Estado e aos atos administrativos. Aí a questão para a gente julgar é a seguinte: a função administrativa ou executiva é exercida privativamente pelo Poder Executivo? Certo ou errado? Bom, essa questão é uma questão bem capciosa, né? Nós poderíamos até dizer que é uma questão de pegadinha. Por quê? Ele diz o seguinte, ó, a função administrativa, que é desempenhada por uma função básica do Estado, ele faz um link como sendo uma função executiva, ok? E ele diz o seguinte, ó, como é função executiva, então ele está ligado de forma privativa ao poder que carrega um nome bem parecido, executivo. Mas nós acabamos de ver que o poder legislativo no município, e isso também ocorre em qualquer esfera de entes federativos, tá? No poder legislativo estadual e também no poder legislativo federal, eles também têm que administrar a sua estrutura, tem que ter uma pessoa que vá lá administrar a sua folha de pagamentos, tem que ter uma pessoa que administre ou que comissione, né, os demais, que organize a casa. Eles também exercem funções administrativas atipicamente. Se eles exercem funções administrativas, isso já interrompe o conceito privativo
da função ser apenas do Poder Executivo. Ok? Então, deixa de ser um exercício privativo do Poder Executivo, porque outros poderes também realizam. Ok? E não ocorre, meu nobre, apenas no Legislativo. O Judiciário também tem a sua função atípica administrativa. Lá também pagam folha de pagamento, lá também tem gestão de inventário, lá também tem as mesas para organizar, lá também tem funções administrativas para organizar o funcionamento da casa e, por assim dizer, do patrimônio, né? A própria condução do negócio, a própria condução do judiciário é uma questão administrativa, é uma questão de gestão. Então, ele também exerce. Todos os poderes exercem funções que lhes são atípicas. O Poder Executivo também tem funções atípicas. Quando o Poder Executivo, por exemplo, ele julga um ato administrativo, quando ele executa uma autotutela, ou quando ele faz um controle interno que identifica um problema e que anula um ato administrativo, ele está nesse momento executando a função atípica dele legislativa. Olha aí. Ok? Então, nesse sentido, nós teríamos que indicar que essa questão estaria incorreta. Ela não poderia ser validada. Ok? Bom, já que a gente falou do Poder Executivo, né? Vamos falar um pouco mais do Poder Executivo Municipal, né? Ele é representado pelo prefeito, o órgão, ele é quem representa, né, a instância máxima do governo, né? Sempre que a gente pensa em governo, a gente pensa sempre no Poder Executivo, né? E sempre transfere para a pessoa que está nesse poder. Quando a gente pensa, por exemplo, quem é o governante do Brasil? A gente não pensa no Planalto ou na presidência da República. A gente pensa na senhora Dilma. Quando a gente pensa assim, quem é o governante do município de São Paulo? A gente não pensa na prefeitura municipal. A gente pensa no senhor Haddad, não é isso? A gente transfere para a pessoa, a gente transfere para o pessoal. Ele é a representação singular, né? É o indivíduo que representa, é a representação máxima do Poder Executivo. E é ele quem exerce aí as atividades de gestão, é ele quem conduz os negócios da administração local, ok? Essa atividade e tudo aquilo que se aplica à administração pública, né, como nós vimos, está previsto sempre, né, ou ela deve ser conduzida de forma fundamental, sempre subordinada àqueles princípios constitucionais da administração pública. Lembra deles? O LIMP, né? Os 5 princípios básicos lá, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, o prefeito também tem que seguir esses 5 princípios aí fundamentais, ok? Mas nós falamos há pouco, né, sobre ato administrativo, e é através desses atos que o prefeito vai conduzir a sua gestão. E então, o que é um ato administrativo? Bom, um ato administrativo, então, vai ser toda manifestação unilateral que o administrador público tem para, através dele, né, adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar e impor a todos os que estão administrados, aos seus administrados, ou até mesmo a si próprio. Ok? Então, olha o link que nós fazemos, né? Consegue perceber aí, ó? Se a gente pegar desde lá o slidezinho que nós iniciamos, esse bloquinho, né? O slide que nós falamos sobre a questão, ela se refere aos atos administrativos. Os atos administrativos têm por função exercer as 3 funções básicas do Estado: administrar, legislar e julgar. E nós já entendemos que as funções administrativas, ou todas as funções do Estado, podem ser realizadas de forma típica ou atípica pelos 3 poderes. Assim sendo, a instância máxima, né, que é o nosso Poder Executivo, ele vai estar sempre exercendo o seu poder pelos atos administrativos, ou é através dos atos administrativos que ele vai conduzir as suas ações sobre os seus administrados, ok? Perceba um pontozinho aí que classifica muito bem
que caracteriza muito bem o ato administrativo. Ok? Vamos lá? Olha só. O primeiro é o seguinte, ó. Interessante, hein? Ser uma manifestação, e essa manifestação ela é unilateral. Ok? O que isso significa? Ser unilateral significa que parte só e tão somente de uma única via. Ou seja, o ato administrativo, ele parte somente da administração. É vontade somente do prefeito. É uma vontade inquestionável. Ok? Não há como a outra ponta que recebe este ato, neste momento, agir desfavoravelmente ou ir de encontro a esta manifestação. Se nós pensarmos, né, que o ato tem por objetivo a aquisição, o resguardo, a transferência, a modificação, a extinção, a declaração de direito ou a imposição de obrigação, a gente percebe que o ato ser unilateral tem uma característica bastante impositiva. Ok? Bom, aí a gente consegue entender aquela questão da dimensão do controle legislativo. Ok? Por isso que o legislativo tem que atuar verificando o seguinte: o ato administrativo, já que ele é unilateral e ele tem uma característica impositiva, ele tem que possuir alguns elementos para que essa imposição sempre sejam, ou sempre possua o objetivo maior do Estado. Lembra do nosso primeiro bloco que iniciou todo esse nosso papo, que foi a questão do Estado atender às nossas necessidades, né? A nossa necessidade coletiva? Por mais que tenha uma característica de imposição, o legislativo tem que olhar esse ato e dizer, opa, ok, ele é impositivo? É uma característica um meio que a gente possa entender como uma qualidade um pouco questionável, um pouco ruim? Bom, talvez, né? Porque a questão da imposição, a gente não está muito acostumado com a imposição, né? Como um sistema democrático, a gente quer participar, né? Quer sempre dizer se concorda, se não concorda. Aí o legislativo diz o seguinte, ó, esse ato, ele tem que conter elementos que possam referendar o objetivo do Estado. Ok? Isso quer dizer, meu amiguinho, meu coleguinha, que há sim, de fato, alguns elementos que o ato administrativo deve possuir para referendar esse todo. Para referendar que ele, de fato, apesar de ser impositivo, é um caminho necessário para chegar ao objetivo do Estado. Quais são esses elementos? É isso que nós vamos ver no próximo bloco.